Meus amados, orando essa semana e pedindo a Deus uma direção acerca do que ministrar, da palavra, trazer para a igreja, eu queria ler com os irmãos um texto que está no livro de Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, verso 14, queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Marcos 7, verso 14, à medida que você encontrar, diga graças a Deus. Marcos capítulo 14, verso de número, capítulo número 7 e verso de número 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Amada igreja do Senhor, essa semana é como se uma voz tivesse ecoado dentro de mim. A prova da reforma aqui, tem uma bucha aqui no altar. É a bucha profética declarando que nós vamos construir o templo em 2025. Diga amém. Oxe. Então é como se ecoasse no meu ouvido a seguinte frase: é a última vez que o carro da coleta vai passar esse ano. Sabia, aquilo ali era uma conversa minha com Deus, e eu fiquei pensando nisso. Eu digo: Senhor, o que o Senhor quer falar? É a última vez que o carro da coleta vai passar esse ano, né? Eu não sei como é a coleta de lixo, por exemplo, lá na sua casa. Você que é de outra cidade, que talvez está nos visitando. Imperatriz funciona, mas eu não sei muito bem como é que está a administração. Até dia 1º talvez mude, né? Mas tem dia que não vem, tem dia que não é no horário. Já tentei programar um horário, não dá certo. Se coloca fora do horário, o cachorro rasga, o vizinho zanga, né? Mas vem. Esses dias mesmo passou uns 2 dias sem vir. E quando ele passa, meus irmãos, você precisa ter feito o que eles não podem fazer. Aquele pessoal não pode, o que trabalham na coleta do lixo, eles não podem adentrar na nossa residência, a não ser que eu e você autorizemos. Caso contrário, eles não podem, né, entrar na residência e fazer essa coleta, né? É uma autorização nossa, mas o normal é eles passarem na rua e o que tiver do lado de fora retirar. Então, tem uma parte que cabe a eles, é o que está fora. Mas tem uma parte que cabe a nós, é o que está dentro. É aquilo que está dentro do nosso coração, é aquilo que está na nossa vida, e isso ecoa o ano inteiro na nossa vida. É capaz desse ano alguém ter perguntado para você: está tudo bem? Isso é alguém do lado de fora, mas só você pode externar o que está dentro do teu coração para aquela pessoa que te perguntou. Aí você diz: imagina, estou ótimo, melhor do que eu estou, jamais. Daqui a pouco corre para o banheiro e chora. Então é a oportunidade que alguém tentou que você trouxesse para fora aquilo que dentro de você não está legal. Então tem algumas coisas que dentro da nossa vida, no nosso interior, não estão boas. Mas, amada igreja do Senhor,
O mundo tenta empurrar de qualquer modo para nós que a solução está nas coisas que entram na nossa vida. O consumismo, por exemplo. Sua vida não está boa, compre uma calça nova. Eu sei que algum de vocês, minha esposa está só falando, amor, tem que comprar uma calça aí, está no bate enxuga, vira e veste, né? Mas é isso que claro, no nosso caso está certo, né? Mas é isso que a sociedade tenta colocar. Você não está bem, compra um perfume novo. Você vai ficar melhor. É claro, é legal, né? Um Malbec ali, um Essencial, um perfume francês de Paris, né? E tantos outros. Mas parece que a gente aprendeu que eu só melhoro se algo de fora vier. Tem carne na geladeira, tem comida no fogão, mas se vier um delivery, Jesus, um delivery, né? Aquela campainha tocando e o aplicativo dizendo seu pedido chegou, meus irmãos, né? A gente aprendeu que quando o carro da Shopee chega para entregar, eita alegria, meu Deus. Mas enquanto não chega, tem gente que falta acabar o chinelo de ir na porta ver se... Não pode o vizinho buzinar que ele diz, chegou. Então parece que aquilo que vem de fora é sempre a solução para as nossas vidas. E em algum momento isso é muito bom. Um serviço de fora para nos ajudar, uma comida de fora naquele dia cansado, né? Um auxílio de alguém. Mas meus irmãos, Jesus questionado acerca do que contamina o homem, ele trouxe uma reflexão que eu creio que é a direção do Espírito para que a gente reflita sobre isso, nesses dias que antecedem o último dia do ano. Eu acho que o título da mensagem do dia 31 vai ser Instantes Antes do Fim. Trazer uma conotação assim pesada, reflexiva. Mas nós estamos nos instantes finais do ano. E quando Jesus foi questionado sobre o que de fato contamina o homem, eu não sei se alguém aqui teve uma mãe crente. Eu não tive essa sensação, mas eu tive muitos amigos que tinham. Era comum ver um amigo, ele perdia o celular, não, que na minha infância não tinha celular, né? Deixa eu ver aqui, perdia lapiseira, grafite, não sei. Aí ia falar para a mãe dele que era crente, ela dizia assim, também não vai mais para a igreja, não ora, né? O menino acordou atrasado, mãe, me atrasei, também não vai mais para a igreja, não ora, não lê a Bíblia. Mãe, não passei de ano, também não vai mais para a igreja, não ora. Eu não vou pedir para levantar a mão quem teve uma mãe assim, porque ela pode estar do lado, né? Só para não... Tem gente que tem uma esposa assim, que tem um marido assim, né? Dá errado o negócio, também. Você que conhece a pessoa do lado diz assim, também. Não, brincadeira, não, vai não. Tô brincando. Perdão, irmãos, mas é muito comum atribuirmos às coisas de fora a contaminação, o problema. E Jesus, ele talvez traz uma das mais duras lições para os escribas e para os fariseus. Ele vai trazer a responsabilidade para nós. Diga assim, eita. Então ele, bem sério, aliás, é nesse texto que Jesus diz assim, ó, vocês não entenderam? Vocês não percebem? Jesus está dizendo assim, não dá para entender isso aqui. E ele vai então trazer esse grande ensinamento, que ele precisa, irmãos, não ser só sobre alimento, tá bom? Esse ensinamento não é para ser só sobre alimento. Ele é uma direção para a vida do homem na terra. E ele vai trazer então o seguinte entendimento. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E Jesus está dizendo que uma maçã pode ser lavada e tirado todo o agrotóxico que tinha nela. Um legume, uma folha, você pode fazer a limpeza dela e tirar todo o agrotóxico, todo o veneno. Mas, meus irmãos, Jesus ele traz uma explicação médica aqui e espiritual.
Ele diz: o alimento que você come não chega no coração. E é claro, você não precisa saber muito do corpo humano, da anatomia. O Fábio Acolá que poderia explicar melhor. Mas, Fábio, quando a gente come, o alimento não vai para o coração, né? Mas diz que o churrasco vai. Está errado. É por isso que a picanha gorda, pode me chamar, que não vai para o coração. Mas o povo diz que vai. Jesus está ensinando aqui que não vai para o coração, moço. Você não viu? Gente, brincadeira, isso mata, viu? Manda para mim lá, eu passo lá e recolho. Mas, meus irmãos, o que Jesus está dizendo é, isso aqui é muito poderoso. Quem criou o corpo humano, meus irmãos? O homem tem o Velho Testamento inteiro para entender a biologia do corpo humano, ele não entende. Jesus vem no Novo Testamento para explicar como é que funciona o corpo humano. Ele diz: olha, porque o que entra no seu coração não é o que contamina, mas é o que sai. Ele está dizendo: o alimento que você come, ele vai para o seu estômago, vai ser digerido. Mas o coração dele vai sair, para ele não vai entrar nada. E aonde eu quero chegar, a igreja do Senhor? A gente passa o ano atribuindo as coisas que deram certo ou errado na nossa vida a tanta coisa, mas esquecemos de trazer para nós a responsabilidade delas. Nós chegamos a 2 dias do último culto do ano. Você ouviu, se veio para muitos cultos, mais de 50 pregações. Se você veio para a Aliança Jovem, dobra isso. Se veio para o culto de quarta-feira, triplica isso. Enfim, você assistiu lives. Mas é incrível como nós encontramos sempre um culpado. E isso está lá no começo. A Bíblia diz que quando Eva pega o piqui, coloca na galinha e serve para Adão, e Adão diz: que galinha com piqui gostosa. E aí o pecado vem. Aí Deus chega para Adão e diz: Adão, que comida é essa? E ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Está lá na Bíblia, interpretação Lucas de Almeida, diz que foi o piqui, né? Ia passando uma galinha, a Eva teve uma ideia, juntou as duas coisas, e aí o pecado entrou na humanidade. Por que o piqui? Porque o pecado provavelmente veio de uma coisa boa, por isso o piqui, né? Porque é algo muito bom. Esses dias o irmão me desafiou a comer um piqui para ganhar uma galinha, ganhei uma galinha rapidinho. Logo eu, um degustador nato dessa iguaria, fruto doce do Goiás, que tem também no Maranhão, no Tocantins, enfim. Então, meus irmãos, quando Deus diz: Adão, deu algo errado, Adão. Eu estava lá e eu senti, opa, fizeram. Aí ele diz: calma, Deus, livra de mim, condena a mulher. Está lá desde o começo, encontrar um culpado para o nosso pecado. Mas, meus irmãos, eu tenho uma pergunta para você. Até quando? Será que você pode olhar para dentro do seu eu e perguntar assim, não sei qual é o seu nome, mas eu é mais ou menos assim: Lucas, até quando, Lucas? Será que a gente pode olhar para dentro de nós, meus irmãos, e nos perguntar até quando nós vamos atribuir ao outro o fato de esse ano eu não ter vivido aquilo que eu de fato queria ter vivido? Até quando eu vou atribuir ao meu líder o fato de estar terminando o ano e eu não ter lido a Bíblia inteira? Até quando eu vou atribuir ao patrão o fato da minha vida financeira ser desorganizada? Até quando eu vou passar mais uma virada de ano dizendo: olha, isso não deu certo, mas o ano que vem... E nós falamos, eu acho que há 1 a 2 domingos atrás, isso é misticismo. Acreditar que uma simples virada de ano vai mudar tudo. 3 pulinhos na areia do mar, roupa branca. E não, meus irmãos, isso é misticismo. Nós precisamos ser racionais. Não é roupa branca. Aliás, a roupa branca ela não tem princípio bíblico nenhum declarando que ela traz paz. Você é livre, é claro, mas ela não tem nenhum tipo de uma carga espiritual que vai trazer paz, que o ano vai ser diferente. Desculpa se tem alguém aqui que crê nisso. Pelo contrário, né? Ela é muitas vezes usada em religiões de matriz africana, né? Então, assim, eu sei que a igreja já tem esse conhecimento disso, mas não é uma roupa que vai, por ser branca, né, e não está suja. Então, se você vier para o culto e se sujar na hora do culto, eita, já não entra marroando bem, né?
Então nós precisamos entender, meus irmãos, Jesus está chamando a igreja, os discípulos, para uma reflexão. Parem agora de atribuir ao carro do lixo. Você não sabia o horário, mas sabia que ele ia passar. A empresa que eu trabalho, você sabia o tanto que ia ganhar no final do mês. Por que gastou 5 se ganharia 2,5? Nós precisamos parar de atribuir. Olha essa faca no chão, uma hora dessa o menino vai se cortar. Pois é, a faca no chão, o adulto poderia retirar. Até quando nós vamos atribuir ao outro a responsabilidade, irmãos, daquilo que é nosso? Eu li essa semana que o DENIT, junto com os órgãos competentes, estão notificando as empresas que caíram com o carro na ponte que eles são responsáveis por remover os veículos de lá. O cara agora é responsável por derrubar a ponte. Não basta a tragédia, não basta perder alguém, ele agora é responsável por ir lá e retirar o carro. Uma estrutura talvez milionária para fazer isso, né? Até quando, meus irmãos, a gente vai viver uma vida onde a gente está sempre jogando para os outros uma responsabilidade que deveria ser nossa? Pastor, o tema é renovo, por que essa fala? Porque às vezes a gente tem atribuído aos outros a responsabilidade de viver um renovo de Deus, mas nós não temos feito aquilo que cabe a nós fazer. Quando estão me entendendo, digam amém. Olha, a irmã, minha vizinha, começou o ano, mas é uma adoradora, tem buscado a presença de Deus, aleluia. A minha líder é mulher de oração, ora por mim, o meu líder ora, o pastor, o irmão, ora. Meus irmãos, mas chega uma hora que a gente precisa fazer uma pausa programada. Diga comigo, pausa programada. Ela não é uma pausa de acidente, não é alguém não me amarrou. Eu conscientemente decidi parar e reprogramar a rota, a trajetória. E isso faz com que eu pare um pouco e evite andar errado o ano inteiro de 2025. Diga misericórdia. Alguns de nós, se fizermos uma pausa programada hoje, ouça o que eu estou te falando. Pode, irmãos, deixar de andar o ano inteiro o que vem, andando em círculo. Se você fizer uma pausa programada hoje e corrigir aquela rota que está errada, e corrigir aquelas convicções erradas na tua mente, e mudar alguns paradigmas, tirar a religiosidade, parar de atribuir ao outro uma responsabilidade que é tua, e dizer: Jesus, já chega, eu quero de fato viver algo novo na minha vida. Aleluia. Porque a unção que você recebe em um final de semana de conferência, ela dura talvez aquela semana, porque a gente não vai manter. A gente não vai manter. O alimento que você faz a compra para um mês inteiro, em uma casa cheia de rato, ele pode durar talvez uma semana, porque vai estragar tudo. São essas pausas programadas que nós precisamos fazer. Irmãos, e se espiritualmente você ouvisse: o último carro da coleta do ano vai passar. Eu acho que lá em casa eu sou mais acumulador do que minha esposa. Acho não, mas eu sou. Quantas vezes eu resgatei minhas coisas no lixo? Graças a Deus que eu cheguei a tempo. Meus irmãos, se ela for fazer uma faxina geral, eu tenho que cancelar o que eu estou fazendo e correr para casa. Porque vai... coisa de pesca. Meu amigo... o meião do futebol, essas coisas, vai tudo. Quantas vezes eu fui lá? Não tem aquele número que a gente liga da prefeitura para ir buscar as coisas? Catatreco, meu amigo. Mas é necessário, né? Ela está aqui? Ela está ali. Não vou falar não. Brincadeira. É necessário em alguns momentos, irmão. Porque uma pessoa que é acumuladora, eu não sou essa pessoa, talvez, às vezes, é difícil reconhecer, né? Mas todo homem tem que ter o seu lugar dos cacarecos, dos mequetrefe, né? Fala, Deus. Fala, Jesus. Né? A gente tem. Assim como as mulheres também têm 10 shampoo que só muda o nome da empresa que fornece, né? Lá no banheiro.
Irmão, tem hora que eu vou tomar banho, aí para mim, a minha esposa compra um amarelo e um azul, né? O shampoo é amarelo e o condicionador é o azul. Mas para ela, meu amigo, quando ela pregar de novo, ela desconta. Mas, vira e mexe, ela diz, amor, dá um fim nessas tuas bagulheiras. E meus irmãos, se não fosse ela, eu acho que eu nunca tinha jogado nada fora. É graças a essa unção que a mulher tem, do desapego, das coisas dos homens. Queridos, o último carro da coleta está passando. Ele não vai entrar na tua casa. Jesus disse que o lixo que contamina a nossa vida é o que sai. São as coisas que eu trago para o meu coração. E é aquilo que eu lanço sobre a vida das pessoas. É aquilo que eu projeto. Não é o alimento. É claro que isso não tem a ver com não lavar o alimento. Continue lavando. O alimento da época de Jesus era Hoje Israel tem a melhor tecnologia agrícola do planeta. Os caras têm uma tecnologia de irrigação avançadíssima, né? Mas a gente aqui, para a melancia ficar grande, meu amigo, acho que até injeção de hormônio estão colocando, né? Para poder desenvolver. Continue lavando teu alimento, vendo se é veneno ou não, tá? Não vai sair comendo por aí tudo enquanto. Mas a fala de Jesus é acerca da nossa contaminação espiritual, igreja. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Não dá para continuar jogando coisa dentro dessa tua geladeira espiritual e começar o ano dizendo, ano que vem eu organizo. Não, hoje é aquele dia, meu irmão, jogar tudo para fora. Tira. Tem pedaço de carne lá guardada de janeiro, congelada. Não, põe para fora, leva quarta-feira lá para o churrasco, lá na chácara. Hoje é aquele dia de pegar o guarda-roupa e rever aquela camisa que você não sabia que ainda existia, mas estava lá, dá até para usar no Réveillon, nem vai gastar. Só usou uma vez, ainda está com a etiqueta. Homem não. Olha. Então, meus irmãos, hoje é o dia de nós pararmos de atribuir aos outros a responsabilidade da não mudança. Olhar para dentro de nós e para aquilo que tem saído do nosso coração. A Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas essa é uma esperança no Senhor. Parte do nosso cansaço, meus irmãos, não foi Deus o responsável por ele. O nosso fracasso, não foi Deus o responsável por ele. Deixa eu ver mais o que Isaías fala. Cansaço, fadiga, subir. Você já subiu a Serra do Estronda? Tá aí uma coisa para você fazer em 2025. Eu subi com meu filho no colo, tá? Desculpa aí. Outro patamar. Deixa esse versículo aqui. Isso era eu do meio do ano para trás, gente. Eu estou sedentário. Mas isso vai passar, porque 2025... Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se... Se a gente pegar esse versículo, só esse, e comparar com o ano de 2024 que nós vivemos, nós vamos perceber que parte da bagagem que nos cansou, Deus que a gente em algum momento culpou, o patrão que a gente em algum momento culpou, a mãe, o pai, o marido, não são responsáveis pelo nosso cansaço. Se nós de fato esperássemos no Senhor, buscássemos nele e abríssemos mão, eu e você decidíssemos abrir mão daquilo que não está legal e colocar para fora, nós estaríamos muito mais vivendo isso aqui, irmãos. Mas o cansaço dessas coisas, a exaustão dela, no contexto agitado da sociedade que a gente vive, o cansaço, o esgotamento do emprego, do dia a dia, da doença, do estudo, das escalas. Se eu falar a palavra pausa, alguém aqui até me apedreja. Pastor, não dá tempo para pausar.
A gente só parou aqui para fazer esse culto com o serviço aqui, como eu disse. Até 5 horas tinha máquina aqui em cima desse altar. Eu sei que a gente está vivendo tempos corridos, mas aqueles que esperam no Senhor, meus irmãos, enquanto a nossa esperança estiver em pessoas, enquanto nós estivermos passando um ano, atribuindo o nosso cansaço, as nossas fraquezas, as nossas limitações a questões de homens, na rotina diária, se cansando com coisas humanas, e não entendermos que nós precisamos parar agora, tomar uma decisão de pôr algumas coisas para fora, de externar algumas coisas que estão dentro do nosso coração, porque são essas coisas que contaminam o homem, são essas coisas que nos atrapalham. É por isso que um número incontável de pessoas, eles colocam a sua esperança no começo do ano. Sabia disso? Eu falo isso porque sem entendimento já fiz muitas vezes. Eu não vou pagar essas contas, mas quando começar o ano, eu já posso sentir a áurea dos boletos sendo resolvido milagrosamente. A academia eu paguei, mas não fui, mas quando começar o ano, já posso ver o supino, os bíceps, os quadríceps, né? Que dia? Amanhã, dia 30? Não, quando começar o ano. Fulano, tu sumiu, não veio mais me visitar. 2024 foi corrido, mas quando começar o ano. Pai, essa tua moto está com defeito. Tá, eu estou andando o ano todinho assim, mas quando começar o ano. Aquela bagulheira lá no teu quarto, na tua casa, no teu coração. Deixa só começar o ano. E a gente está assim, nesse ritmo maluco, trazendo tantas coisas que nos atrapalham, que pesam, que causam cansaço, mas atribuindo ao começo do ano novas expectativas de que tudo possa ser diferente, a partir de uma simples mudança de calendário. Ô meus irmãos, algum de vocês já veio alguém da NASA pedir uma opinião sua acerca do clima para o ano que vem, alguma coisa assim? A gente nem é consultado para nada. Nós nos vemos vítima desse calendário. Ninguém nos consulta para mudar a data de alguma coisa. Ninguém nunca me consultou para acrescentar um feriado ou tirar um. É mais um calendário. Desculpa falar isso, mas é isso que é mais um calendário. Igreja, mas os planos do Senhor eles são diferentes para nós. Amém? Eu posso ouvir um amém? É só mais um calendário? É mais um ano que vai começar? Mas os planos de Deus para nós, eles são diferentes. Mas para que eu viva o extraordinário de Deus, para que eu viva aquilo que Deus tem para mim, eu preciso, de forma consciente, racional, em um culto vivo, abrir mão das tranqueiras que têm atrapalhado a minha caminhada, irmãos. Imagina que algumas coisas que está com você não pode continuar. Eu tenho uma vontade muito grande de fazer aquela viagem de barco. Tem para Santarém, lá para aquelas bandas. 6 dias deitado numa rede dentro de uma chalana. Aí fui longe. Ó. Alguém já viajou, gente, naquilo? Eu quero muito fazer, ó. Rapaz, levar uma farofa de frango, mas ela tem que durar os 6 dias. Irmãos, dura não, mas os vizinhos levam. Sabe, armar uma rede ali e vendo a onça pegando capivara na beira do Araguaia lá, do negócio, né? Irmãos, mas eu já desci aqui no Tocantins, num troço daquele parecido, né? A redinha também. Só que se alguém grita, está afundando, joga alguma coisa fora, é interessante que eu acho que ninguém pensa primeiro nas suas coisas. Você vai olhar primeiro para a mala do cara que está do teu lado. Olha essa mala desse tamanho. Né? Ô, gente. Joga as suas coisas que está afundando. Aí você olha para a rede do vizinho e diz, ô, rede real pesada. Mas eu acho que ninguém tem a ideia de começar pelas suas próprias coisas. Ó, está pesado demais. É assim, irmãos. O brinquedo no parque, só cabe mais um. Tem 30 pessoas. Só tem a minha vaga. Oh, aleluia. Nós queremos sempre
que nós estejamos dentro do negócio. Então, se Deus diz assim, para viver 2025 de uma forma legal, tem que jogar algumas coisas fora. Entenda uma coisa, parte daquilo que não é legal em nós, a liderança vai ajudar a tirar. Diga amém. E graças a Deus por isso. A Lidiane postou um vídeo hoje dizendo que líder também é ovelha, algo assim, né? Líder também é ovelha. Aliás, esse é um princípio. Não seja liderado por alguém que não tem um líder. Nós só cuidamos de gente porque tem alguém cuidando de nós. Isso é um princípio. A gente só cuida porque tem alguém cuidando. Então, meus irmãos, se Deus diz para você hoje, para entrar 2025, abra mão de algumas coisas. Que coisas são essas? Essas coisas que não é o que entra, mas o que sai. A Bíblia diz no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22, eu tenho meditado bastante, eu acho que no último mês eu tenho meditado bastante nesse texto bíblico. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são renovadas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então o motivo da gente não ser consumido não é nada dessa terra. Você que disse no começo do ano, sem esse emprego eu morro, talvez já mudou de emprego e está vivinho. Alguns de nós dissemos assim, se eu mudar de lugar, eu nem sei o que vai acontecer. Mudou. Sabe o que é o motivo da gente não morrer? As misericórdias do... Irmãos, se elas são para sempre, quem crê que vai estar com a gente em 2025? Isso faz um ano de 2025 diferente para nós, irmãos. Isso faz um ano de 2025 diferente para nós. O fato de saber, no penúltimo culto de domingo do ano de 2024, que se eu estiver vivo no último culto do ano de 2025, eu não sei se o prefeito é o que ganhou, se vai entrar outro. Eu não sei se o presidente é o que está lá ou se é outro. Eu não sei como é que vai estar a imperatriz, o mundo. Mas eu sei que se esse mundo ainda estiver do jeito que está, e se Jesus não tiver levado a sua igreja ainda, as misericórdias do Senhor estarão disponíveis para todo aquele que crê nisso. E isso sim me dá legalidade para projetar um ano inteiro, crendo que independente de onde eu estiver, o que eu estiver fazendo, ela estará sobre a minha vida, ela estará me escondendo da morte, da enfermidade, de todo tipo de mal que queira assolar a minha vida. Porque as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Mas a própria Bíblia, no texto que a gente leu, meus irmãos, ela vai apontar uma série de coisas que precisa sair. Olha para o irmão do lado e diz assim: tem coisa que precisa sair da sua vida. Ouça o que eu vou te falar agora com amor, tá bom? Alguns de nós estamos carregando coisa que no culto da virada do ano passado dissemos assim: isso aqui eu vou deixar para lá, porque em 2024 vai ser diferente. Está você no penúltimo culto do ano, carregando a coisa que você disse que ia abrir mão, no culto do ano passado. Sabe o que é legal sobre esse culto? É que ele é muito pessoal. Eu poderia fazer uma série de coisas, uma lista de coisas que eu preciso deixar, mas seria uma pregação do Lucas sobre o Lucas. Agora, quando você entra na mensagem, quando você aplica isso na sua vida, o Espírito Santo começa a te dizer coisas que você precisa mudar, coisas que você precisa renunciar, nãos que você precisa dar, ou sim que você precisa dar também. Meus irmãos, há uma expectativa no céu sobre a sua vida. Amém? Mas essa expectativa ela vai ser suprida à medida que eu abra mão de coisas da terra. Diga glória a Deus. Existe uma expectativa minha para o ano de 2025 e tem uma expectativa no céu para mim, para o ano de 2025. Irmãos, qual que você acha que é melhor? A minha
Não, é aquilo que o Senhor tem programado para mim. Mas para que eu viva aquilo que Deus tem programado para mim, eu preciso ser capaz de abrir mão das coisas que essa terra tem me atrapalhado. Eu preciso, nessa última coleta desse ano, jogar fora. Alguns de nós precisam chegar para a esposa e dizer: me ajuda, amor, é você que sabe o que não presta na minha vida. Alguns precisam chegar para o marido e dizer: amor, me ajuda, é tu que sabe o que não presta em mim, né? Fala, Deus, porque a gente mesmo não sabe, irmãos. Tem alguns aqui que se iludem ainda com a opinião dos outros. Rapaz, minha mulher dizendo para jogar esse meião fora só tem 10 buracos. Aí o cara lá do futebol: moço, ainda dá para jogar o ano que vem todinho, né? Mas tu não sabe, os outros quando olham e dizem: rapaz, acaba maltrapilho, olha aquele meião velho dele. A mulher que tem essa visão de águia, né? Então alguns de nós vão precisar pedir ajuda. Por quê? Diga assim comigo: por quê, pastor? Irmãos, porque eu quero que vocês, assim como eu, nós estejamos juntos no final do ano que vai começar, olhando para trás e dizendo: uau! Valeu a pena abrir mão de algumas coisas velhas. Valeu a pena confiar no Senhor. Eu subi e não me cansei. Eu corri e não me fadiguei. Eu estou jovem. Eu estou com força. Eu estou vivo. Porque confiei no Senhor. Porque confiei no Senhor. Mas algumas coisas é responsabilidade nossa. O rapaz do seguro da televisão não tem culpa se o João Lucas chutar a bola na TV. Isso é algo que eu estou o ano inteiro tentando fazer com que não aconteça. Porque o menino vai para o treino e quando ele chega ele quer treinar futebol. Aí quando acaba, que ele acorda, ele quer jogar bola dentro de casa, né? Mas é responsabilidade minha. Eu não posso chegar na seguradora e dizer: a TV quebrou, não sei o que foi. Sabe, o menino chutou a TV. Tem coisas, irmãos, que precisam ser retiradas. E primeira coisa que eu queria te recomendar para você sair daqui desse culto hoje é pegar, não sei como é que você vai fazer isso. Se você tem um caderninho de anotação, tem gente aqui que ainda sabe as coisas que anotaram no começo desse ano, pedindo para Deus. Vai ler de novo aquilo lá. Dá uma olhada. Mas se esvazie desse lixo. Abra mão das coisas que você sabe que não podem continuar com você. Comece a enumerar, e como eu disse, esse é um culto muito pessoal. Eu poderia ter colocado preguiça, falta de leitura da Bíblia, negligência, tantas outras coisas, mas talvez não se encaixaria com você. Diga comigo: a última coleta vai passar. Irmão, eu quero tua ajuda. E eu quero que você me ajude, mas vamos pôr para fora. Pastor, tem mágoa guardada no meu coração de 2024. Vamos aplicar o que Jesus ensinou em Marcos capítulo 7. Vamos entender que algumas coisas estão no nosso coração e precisa sair. Irmãos, qual é o médico do coração que acessa? Cardiologista, né? Tem acesso. Se você for em um outro médico e pedir um exame específico desse, ele vai te encaminhar para o cardiologista, né? Não, eu estou com uma mancha na pele. Aí o cardiologista vai dizer: vai para o dermatologista, não é isso? Dermatologista, né? Não, eu estou com um osso aqui que eu não sei se emendou. Aí para o ortopedista, meu irmão. O coração. Não, irmão, não é bagunçado não, eu não mexo com o coração. A gente, na hora que vai para uma consulta, a gente sabe que médico procurar, né? Você tem um plano lá, você está olhando: cardiologista, ortopedista, pediatra, né? Tantas profissões, tantas formações. Quando você vai sair para comer, você sabe ser seletivo. Tudo organizadinho. Mas quando trata da nossa vida, parece que a gente quer que seja assim. Não, irmãos. Então, primeiro, diga comigo, em primeiro lugar, remover todo o lixo, tudo aquilo que me atrapalhou esse ano. E você vai dar nome ao seu lixo. Diga comigo: dá nome ao lixo. Alguns vão colocar lá mágoa, ressentimento,
Tem gente que vai fazer de forma física mesmo, né? Abrir mão de algumas coisas. A esposa é boa para isso, jogar fora algumas coisas nossas, né? Então, abra mão disso. Segundo, lixo. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Não, 1 João, capítulo 5, por favor. 1 João, capítulo 5. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 5, que verso 19, meus irmãos. Capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do... Primeiro lixo é o que você vai dar nome a ele, amém? O segundo lixo, coloque assim, as outras vozes. Anota aí, o segundo lixo, para você abrir mão. As outras vozes. Pastor, como assim? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do... Irmãos, tem um ditado, e tem crente ainda que fala ele. A voz do povo... Você sabe o que a voz do povo pediu? Para prender Jesus e soltar Barrabás. O que a voz do povo tem pedido? Tem eleito pessoas colocadas no poder que Deus não aprova. Tem matado cristãos. A voz do povo na primeira perseguição era: matem os cristãos, matem os cristãos, queimam os cristãos, Coliseu, Coliseu. Diga comigo, a voz do povo não é a voz de Deus. Irmãos, anote isso, escreva isso. Esses dias um mais velho da minha família veio falar isso. Eu digo, pera lá. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Olha aqui para mim. Algumas coisas que a gente viveu ou deixou de viver foi por ouvir conselhos de quem não tem o mínimo de inspiração de Deus para nos aconselhar. Tem pessoas aqui que ouviram um conselho lá na empresa de alguém sem temor de Deus nenhum e aplicou na tua vida. Ignorou a voz da esposa, a voz do marido, a voz dos filhos. E é claro que eu tenho um lema comigo. Se você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, ouça a voz de alguém que ouve Deus. Amém? Se você não está ouvindo a voz de Deus, ouça a voz de alguém que ouve a voz de Deus. É para isso que líder presta. Pastor também, obrigado. Quem foi que falou? Obrigado, viu? É para isso que pastor presta. Diga comigo, se eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu vou ouvir alguém que está ouvindo. Amém? É por isso que é bom ter pessoas próximas a nós. Quem aqui tem alguém próximo que você sabe que ela, assim, normalmente ouve a voz de Deus? Levanta a mão, você vai ver. Ei, irmão, mas é bom, né? É bom, né? Tá aí uma pessoa para não perder em 2025, viu? Não perca essa pessoa em 2025. Oi? Vai colar nela de novo, irmã Luísa. Cole nela, irmã Luísa, porque é uma das pessoas que a gente não pode perder. É essas que parece que a antena dela não desconecta do Wi-Fi do céu, não tem? Não tem, irmão, gente assim? Mas melhor do que isso é ser essa pessoa para alguém. Sim ou não? É para isso que líder presta. Ô irmão, tem gente aqui que errou tanto, podia ter pedido um conselho. Errou tanto esse ano. E se eu falar para minha líder que eu quero namorar, ela vai dizer não, então eu vou ser uma amostradinha mesmo. Quebrou a cara. Quebrou a cara. Estou pensando em mexer com um cabo acolada pesada. Ele não mata, só espanca se eu não pagar ele. Mas se eu pedir conselho na igreja, não vão deixar. Vou fazer. Diga comigo, a voz do povo não é a voz de Deus. Alguns de nós estivemos em ambiente onde, se você abrir a boca e dizer assim, meu casamento não está bom, eles vão gritar de forma unânime, separa.
Tanta mulher no mundo, tanto homem no mundo. Ah, eu não estou muito bem com Deus. Pô, bora ali, vai ter uma festa. A voz do povo foi a voz que pediu Barrabás solto. Foi a voz que disse: matem os cristãos, meus irmãos. A voz do povo não é a voz de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Irmãos, alguém que só assiste futebol vai conversar contigo 10 horas sobre futebol, ele vai ter assunto. Mas se alguém chegar para mim e começar a falar um pouco, acaba rápido. Acaba rápido. Aliás, esse foi um dos filtros que eu usei quando foi para mim namorar, sabia? Eu disse: a mulher que der conta de conversar sobre a Bíblia um bocado de hora comigo vai ser a mulher de Deus na minha vida. Mas rapaz, tinha umas doidinhas que não durava 10 minutos, já queria mudar, ia falar de Big Brother. Eu digo: ixi. Meus irmãos, a voz de Deus é a voz que virá do céu para a minha vida no ano que vem. Ele tem o melhor GPS, porque ele já viu aquilo que nem aconteceu ainda. O GPS mostra que a rua está congestionada, porque ele tem números. Deus, Hebreus 1, diz que ele sustenta esse mundo todo com a sua mão poderosa. Então abra mão das outras vozes. A voz de quem não tem futuro. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos. Algum sem futuro pode me aconselhar? Em nome de Jesus. Como é que uma pessoa que não tem futuro nenhum vai me aconselhar, meus irmãos? Então tem coisa que eu vou ouvir, mas que é lixo. Pastor, como é que faz? Tem aquela lixeira de botar o pé? Irmãos, não vale a pena. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 5, e é uma cajadada esse versículo. Eclesiastes, capítulo 7, verso 5, deixa eu ver que versão vocês vão colocar. Essa aqui procura a versão que diz adulação, por favor, vê se vocês acham. Eu coloquei aqui, mas eu não lembro qual foi, eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Adulação, eu acho mais pesado, e eu quero trazer texto mais pesado. Em vez de canção, adulação. Aqui, achou, aleluia, melhorzinho que está tendo, é a minha mídia. Mas vale escutar a repreensão de um sábio do que a adulação dos tolos. Diga amém, aleluia. Não é bom isso? É melhor ser repreendido por alguém que tem sabedoria do que ser bajulado por um sem futuro. É a minha versão da Lucas de Almeida. Melhor ser repreendido por alguém que tem sabedoria do que ser bajulado por um sem futuro. É a Bíblia, é o livro de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 7, verso 5. 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. 1 Samuel 17, 28. Presta atenção aqui, irmãos. Por que eu coloquei esse versículo? Porque isso é uma linha muito tênue. Quando você ouvir uma coisa, olha aqui, você vai orar, viu? Tem gente que recebeu uma profecia e está lá, correndo atrás dela. Já foi para a Espanha, já foi para o Brasil, já comprou mala, já comprou avião e até agora não deu certo. Irmãos, a Bíblia diz, Eliabe, o irmão mais velho de quem? Ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou. Porque, afinal, quem era ele? Irmão de... Ele era o que, irmão? Qual é o grau de parentesco? Mas o próprio irmão levantou-se contra Davi. Nessa caminhada para o ano que vem, vai ter pessoas que podem te falar algo, te aconselhar. Vá para a palavra de Deus, vá para a presença de Deus. Olha aqui, se Davi fosse um cabo assim, meio fraquinho das ideias, quando ele escutou essa repreensão, ele poderia ter ido embora e dito: se meu irmão não acredita no meu potencial, eu vou voltar. Foi isso que Davi fez, gente? Não. Mas a Bíblia diz que o próprio irmão dele, ouvindo ele, disse: ô moleque, volta, mano. Mas a Bíblia diz que Davi continuou. Mas o próprio irmão dele
Irmãos, a voz dos nossos parentes tem peso ou não tem? Tem. Às vezes vai vir de alguém próximo a nós um conselho que pode nos derrubar. Em 2025, vá para a presença de Deus na hora de escutar esses conselhos. Vá orar, vai ler a Bíblia. Por que eu estou te falando isso? Preste atenção no que eu vou te falar. Irmãos, eu já ouvi tantas vezes pessoas arrependidas, mas esse ano eu ouvi alguém me dizer assim: ô pastor, por que eu não escutei aquele conselho? Sabe, a gente dá vontade de chorar pela pessoa. Porque tem hora que a gente quer abrir a cuca de alguém, tirar um pensamento besta e colocar um conselho bom. Mas a pessoa está muito habitolada. Eu tenho o ano todo pela frente. Está ela no final do ano dizendo: por que eu não ouvi ou não segui aquele conselho? Eu não estou te falando de algo que eu peguei em um livro. Eu estou te falando de algo que alguém me disse: pastor, por que eu não ouvi aquele conselho? Nós precisamos entender, meus irmãos, que ficar pensando que tudo vai ser diferente no próximo ano é bom, mas nós precisamos abrir mão de algumas coisas que estão nos contaminando, palavras erradas. E tem gente dando conselhos poderosos para nós e a gente está iludido com esse mundo, incapaz de enxergar isso. Então, silencie as outras vozes e ouça a voz de Deus para esse ano que vai começar. Mas ouça ainda antes desse ano de 2024 terminar, para você começar bem, amém? E último lugar, e eu finalizo com isso. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 9, por favor. Mateus capítulo 9, verso 16. Queria chamar o ministério de louvor, por favor. Odres, não sei se está em NVI. Aqui está em NVI, né? Está King James? Põe na NVI, por favor. NVI. Preste atenção nesse texto. Mateus 9,16. Ok, obrigado. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Olha aqui para mim. Nada de remendo. Amém? Irmão, tem coisa que não pode remendar. Tem coisa que tem que recomeçar. Tá? Tem coisa que a gente remendou até aqui. Já chega. Já chega. Já deu. Não, remendei até dezembro. Ô, meu irmão, já foi. Porque é desgastante isso. Remenda de um lado e estoura do outro. Remenda de um lado e estoura do outro. Tapa aqui, descobre ali. Não se põe remendo novo em pano velho, pois o remendo forçará a roupa, tornará pior o rasgo. Olha o verso 17. Pode passar, por favor. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o odre romperão, o vinho será derramado. Eu sei que é isso que a gente não quer. E os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Aleluia. Quem quer viver coisas novas nesse próximo ciclo que vai começar? Mas se o anjo olhar para nós, ele vai ver um crente querendo fazer remendo ou um crente disposto a viver coisas novas. Tem anjo, eu creio que espiritualmente tem os anjos do Senhor prontinho para abençoar, mas ele olha e diz: ainda está com remendo, vou voltar. Ainda está cheio de remendo, volta.
O vinho novo chegando, não, o odre ainda é velho, volta. Mas tem aqueles que o anjo diz, eita glória, tem um ali que já está prontinho.